Olá, no Condecast de hoje nós vamos falar sobre publicidade. Você vai saber muita coisa. Eu estou aqui com o Rodrigo Pimenta, ele é publicitário de primeira linha, já atendeu a clientes no planeta inteiro e vai falar um pouco com a gente. Rodrigo, chega mais aqui, vamos falar sobre publicidade. Senta aí e vamos fazer essa conversa. Ele está aparecendo aí, ó. Ele está aí nessa época com cara de mais menino, hein, cara? Aí, startup portuguesa sediada em Braga. Foi quando eu fui para Portugal, foi premiado lá também, né? Fundador da EdShare, como é que é o nome disso aí? EdShare. Propaganda assim. E aí já está aparecendo no Brasil inteiro, está até com a rainha da Inglaterra. Aí, como é que foi essa embaixada história? inglesa isso aí, do Reino Unido. Vou falar um pouco sobre você aqui, depois a gente entrar nessas histórias todas aí. Tem muita história de publicidade e principalmente pelo fato de que o Rodrigo, ele é capixaba. Capixaba, você é capixaba? Sou capixaba, fui para o Rio muito novo, mas nascido aqui. E o Rodrigo, ele é publicitário, graduação nacional e internacional, tem uma trajetória profissional que inicia no Espírito Santo, segue até Portugal. Inclusive, ele teve aí excelentes professores, como no caso eu. Por acaso, o Ricardo Conde. Aí é propaganda enganosa, né? O Rodrigo foi meu aluno, boa. Foi meu aluno aqui na UFS e já fez campanhas para clientes internacionais como Coca-Cola, General Motors, Mastercard, Caixa, Governo do Brasil, ganhou vários prêmios nacionais e internacionais de criatividade e marketing. E hoje em dia é ainda o profissional individualmente mais premiado na história da publicidade capixaba no Prêmio Colibri do Espírito Santo. E aí tem muita história para contar. Rodrigo, como é que você optou por essa área da publicidade, da propaganda e da comunicação? Ricardo, é uma coisa meio doida, né? Porque a propaganda, era mais na época que a gente, né, escolheu a propaganda como caminho, era uma coisa interessante, porque eu gostava de muita coisa, desde arquitetura e design, mas também gostava de administração e economia. Então, quer dizer, aí apareceu no meio de tudo isso a publicidade que juntava tudo, porque eu gostava de negócio como eu gostava da criatividade, eu gostava de escrever, gostava de literatura, gostava de redação. E a propaganda veio e pegou tudo isso, quer dizer, do business à criatividade, eu consegui me desenvolver nisso aí. É uma profissão que eu amo, amei e acho que amarei até para frente. Porque na época você começou já fundando a agência R-Com. Como é que você começou? Não, eu vim para cá, eu sou né, capixaba, mas fui para o Rio muito novo. Meu pai trabalhava na Vale, foi transferido para lá muito cedo, meu pai e minha mãe. E de lá cresci no Rio e vim para o Espírito Santo depois de muito tempo, depois estava com quase 20 anos. Já tinha passado pela PUC, fiz aquela formação toda, Getúlio Vargas, SPM e tal. Vim para o Espírito Santo, fiz UFS também, com muito orgulho, te conheci. E comecei a trabalhar aqui no mercado para as agências locais. Em pouco tempo, em 6 meses, já comecei a ganhar um primeiro prêmio, e aí muda de agência, vai para lá, e o nome começou a circular. E eu ainda na universidade aqui, né, para terminar, a gente fui mudando de agência, crescendo profissionalmente. Com 23 anos eu já era diretor de criação da maior agência que na época era divisão de propaganda, né, Time. E daí veio uma carreira interessante. Atendi clientes grandes aí, Banespa, tal, sempre como funcionário, né, grandes grupos locais, e grandes superfícies, né? E depois eu acabei enveredando aí fui contratado pela McCann Erickson. Com 26 anos eu estava na McCann Erickson, que é a maior agência do mundo na época, né? Do grupo Interpublic, ações na Bolsa de Nova York, aquela coisa toda, uma estrutura completamente diferente do dia a dia aqui que a gente estava acostumado, né? É um outro patamar, outro mundo mesmo. Isso ajudou você a ter a visão do business? Porque você é publicitário, tem prêmios por criação, por planejamento, mas você também, hoje eu olho para você e vejo mais você como um businessman. Um empresário. Hoje eu tenho um pequeno grupo de empresas, né, que vão desde a incorporação também ao marketing, é uma empresa de conteúdo também. Mas o que acontece? Essa ida para a McCann Erickson foi muito importante. Ela realmente é um divisor de águas. Eu considero alguns divisores de água na minha vida. No caso, a ida para a primeira questão, uma boa universidade, quando eu entrei para a PUC, depois fiz os cursos que eu fiz. Eu acho que isso aí, se eu tivesse que dar uma dica para alguém, não abandone conteúdo, não abandone o estudo, não ache que seja profissional, vou me formar e cair no mercado. Não é assim. Porque hoje tem essa ideia, né, de que
estudar é perda de tempo, né? A gente tem visto isso, a internet, as redes sociais têm contribuído muito para isso. Eu vou para a rede social, eu faço um vídeo, eu tenho views, eu ganho dinheiro, eu não preciso estudar. Na verdade, quer dizer, a operação você até consegue, agora o conteúdo mesmo para você relacionar assuntos, fatos e tudo ao mesmo tempo, só realmente uma boa universidade, bons professores, bom conhecimento, bons livros, enfim. Isso é que faz, e claro, a boa experiência de vida que você vai tendo, né, do mercado que você passa. Então, quer dizer, eu tive essa entrada e eu sempre gostei de estudar muito, tanto que minha formação inicial no Rio foi interessante, que tanto eu estudei na PUC, que era vista como uma coisa, uma ideia de criatividade, como fiz questão também de estudar na FGV, que era a área econômica, uma coisa mais... Eu estudei planejamento estratégico fazendo faculdade. Aí depois entrei na SPM na mesma situação. Então, quer dizer, fui beber de todas as águas, e eu acho que isso, até porque eu tinha esse interesse, né? Eu acho que isso me fez galgar espaços muito novos, muito novo ainda, mas sempre com objetivos e o que é mais interessante, eu não criava as peças só, eu era premiado por criatividade, né? Pela criatividade em si, né? Mas sempre tinha um conteúdo, o cliente vendia. Então, ele acreditava que aquela criatividade vendia. Não era uma coisa só de fazer um projeto bonitinho, um anúncio bonitinho, um filme bonitinho para ganhar prêmio. Que tem muita campanha que ganha prêmio, mas não vende nada. Não vende nada, não executa. Tem campanhas até que nunca foram efetivadas como business, né? Ganha prêmio e nunca vai ao ar. Teve uma época, né? Nem sempre está adequado para você fazer algo que realmente seja diferente, para você ganhar um prêmio e dar resultado. Porque tinha uma época aí que tinha muita campanha fantasma. Né? Quer dizer, você negociava com a produtora, olha, faz isso aqui, mas muda o filme aqui, que ia para concorrer era diferente. No meu caso, não. A gente montou isso aí, e isso me fez entrar para a Macan, ser convidado para lá, conseguir em pouco tempo dentro da Macan também, eu consegui um destaque muito, muito rápido. E em um ano de empresa, eu lembro, eu ganhei o prêmio Leadership Award, Macan Erickson, que para mim foi... Eu não estava nem entendendo o que eu estava ganhando, achando que era mais um prêmio, graças a Deus eu era muito premiado. E quando eu fui ver, é um dos prêmios que eu dou maior valor, porque ele sempre tinha sido dado a profissionais com muito tempo de casa, no mínimo 10 anos de casa, e com mais de 40 anos de idade. Eu ganhei com 27 anos e com um ano de agência. Então, quer dizer, o presidente da empresa saiu dos Estados Unidos e saiu o presidente da região, né, porque a empresa é dividida em regiões, e eu recebi diretamente dele o prêmio, cheio daquela pompa, eu não estava entendendo nada, pessoal, mas eles davam valor, e aí eu entendi o que era aquilo, porque um garoto ainda, eu quero mais, mas quando eu senti aquele valor ali do prêmio, eu falei, não, essa casa aqui realmente... E eu aprendi muito lá dentro. Mas por que você ganhou esse prêmio? Qual era o perfil que você empregava no processo do trabalho que te fez ter esse reconhecimento? Eu acho que é tudo isso que eu estou falando com você, né? Não só a dedicação, eu nunca tive hora para sair, nem hora para entrar. Eu sou apaixonado pela publicidade. Eu era daqueles que sexta-feira, ou antes de sair do trabalho, eu lia todos os jobs que estavam em cima da mesa, todos os serviços que tinha, porque eu levava na cabeça todas aquelas ideias, e quantos guardanapos, e depois eu passei para os gravadorzinhos de fita pequena que eu tinha em casa ou no carro para poder trazer do final de semana ou de noite uma ideia, entendeu? Então, acho que a dedicação... nós estamos falando de uma empresa com quase 500 funcionários no Brasil, só no Brasil. Eram 4 escritórios, né? Então, quer dizer, quando você... Um destaque dentro do grupo criativo da Macan Erickson, para mim, foi uma honra absoluta. Enfim, e depois, por acaso, ainda fizemos foi um grande aprendizado também da Macan, a situação corporativa, né? Quando você olha também da associatividade e o trabalho que você pode fazer de forma voluntária a comunidade, né? Você usa aquela estrutura toda, todo aquele conhecimento para poder avançar de forma voluntária. Depois que você passou pela Macan, foi depois que você abriu a sua agência, a RCom,
Sim. Logo, então, a RCOM, você colocou aqui 5 anos, você se transformou na maior agência do Espírito Santo. Como é que foi essa escalada aí? Isso foi... Eu saí... Ficou entre a 40ª do Brasil, sendo que 25 eram multinacionais. Na verdade, existe um ranking. Eu saí da Macan de uma forma rápida, né? Assim, eu vim montar a agência porque é um crescimento natural. E no caso, quando você pega, monta a própria agência dentro da estrutura que eu montei, que era com foco, aí não mais, eu era muito conhecido pela questão da criatividade, como você falou, por muitos prêmios nos comerciais, isso tudo. Só que acontece, eu me preparei muito esse tempo que eu estava na Macan também, fiz um MBA, primeiro MBA do Brasil, em marketing, o primeiro grupo da Getúlio Vargas que foi feito, e houve ali mais um avanço de formação. Quando eu vim para o Espírito Santo, eu vim com mais bagagem ainda, e quer dizer, nós tínhamos aqui um crescimento das plantas industriais, né, muito forte. Isso foi em que década? Foi quando? Não, foi 2000. 2000, exatamente 2000. Então, era uma situação assim, eu aproveitei todo aquele conhecimento que eu tinha e montei a agência. Todo mundo achava que eu ia correr para a criatividade. O Rodrigo veio aí. A primeira coisa que eu fiz foi não entrar quase em prêmio. Já mandei um recado indireto, ninguém estava entendendo nada. Eu falei, não, vou ganhar um prêmiozinho ou outro, mas vou entrar só em prêmio grande mesmo, porque eu quero prêmio de marketing, eu quero a estratégia de marketing para o grande cliente, que era o que a gente atendia na Macan. Você chegou a atender a Samarco aqui, Aracruz? Samarco, Aracruz Celulose, muito tempo, o governo do Espírito Santo algumas vezes, poucas vezes, foram 2 só vezes que nós entramos, mas tive o prazer de trabalhar com a Cezanne e criar a campanha Poupe Água e Poupe a Natureza, que todo mundo canta, criamos ali aquele jingle e aquela ideia toda, a nova logomarca da Cezanne na época, né, que é a logomarca que tem hoje. Muito trabalho foi feito. Eu, como funcionário, ainda o slogan do Banespa, até pouco tempo atrás, era meu. Claro, sempre perto de você, mas eu estou falando quando eu era funcionário. Sim. Então, quer dizer, porque estava digitalizando o banco, você podia ter ele acesso à mão, igual a gente tem hoje um aplicativo. Né? Exatamente, e sobre isso é interessante, né, que a gente viu essas campanhas de... Falei para o cara assim, olha, não venha na agência do banco mais. Né? Hoje em dia estão pedindo para ir na agência, né? Como que o fluxo ele muda, porque hoje é quase que uma experiência você ir em algum lugar. Antigamente, passamos um tempão dizendo assim, ó, você não precisa vir aqui, você não precisa vir aqui. O banco, você não precisa vir aqui. Hoje, olha, o nosso banco tem, inclusive, você pode vir conversar com o gerente, está vendo a campanha recente aí. Então, a publicidade ela é muito dinâmica, né? Sim, cada etapa é uma coisa. O que é importante assim, para o publicitário? Ele tem que estar muito antenado em tudo que está acontecendo, porque a gente fala assim, a publicidade em si, a gente ensina isso na escola, ela não cria modelos de comportamento, mas ela se apropria dos modelos que aí estão para poder ver o resultado. O que o cara tem que fazer? O publicitário bom ele tem que estar antenado em quê? Perfeito, você até deu uma visão perfeita. O publicitário ele tem que estar antenado a 360 graus. Por exemplo, eu que trabalhava o dia inteiro, tocava empresa, isso tudo, quando você chega... eu não tinha tempo de ver novela, não tinha tempo de saber qual era o artista que estava... né, em voga. Então, chegava, por favor, isso desde o início da minha carreira. Compra a revista Contigo, compra Caras, compra aquele negócio tudo ali, além da Veja, Exame, isso aí que eu já lia naturalmente, mas aquilo ali é para eu saber o que estava em voga naquele momento, para eu até utilizar aqueles personagens, ou aqueles jargões, ou que aquelas novelas falavam, para aproveitar na publicidade. Aí você ia entendendo a tendência. A publicidade não é o que você gosta que você vai aprender. Você tem que ler sobre tudo, independente do que você gosta. Você tem que ser um profissional 360 graus. Com certeza. E isso vai não só onde você capta informação, mas até a tecnologia, que nós falamos um pouco tempo atrás. Né? Agora, a gente tem alguns vídeos de campanhas do Rodrigo que foram vídeos interessantes e bem-sucedidos. Vou mostrar um aqui agora para a gente assistir. Esse aí é da Cezanne. Poupe água, poupe a natureza, que já chegou o verão. Evitando o desperdício, ninguém vai ficar na mão. A água que vem da fonte é fonte de vida e alegria. Mata a sede da natureza e é parte de todos nós. A
tá cuidando e trabalha pra água nunca faltar. E se a gente evitar desperdício, a fonte não vai secar. Poupe água, poupe a natureza, que já chegou. Eu digo, esse ficou famoso aí, né? Inclusive tem imagens de Guarapari aí também. Esse aí é Abacuti. Foi filmado na Abacuti. E esse aí, esse vídeo, ele ganhou algum prêmio, ele marcou bem, como é que foi isso? Ganhou, isso aí deu muito prêmio e deu um resultado fascinante. Quer dizer, essa música, o Decidinho toca até hoje. É uma visão estratégica importantíssima, vale a pena ressaltar. Na época da visão do secretário de comunicação, do próprio presidente da CESAM, da diretoria do presidente da CESAM, e o próprio governador, porque acreditou nisso, porque era uma campanha diferente. Eu falei, vamos criar uma música que a gente vai aproveitar o verão e vamos fazer uma campanha de conscientização, de sustentabilidade, botar a CESAM. Ela entrou dentro de um conceito que era uma linha de governo, né? Então, ficou... o Paulo Rui Carnelli, até que era o presidente da CESAM, na época, acreditou muito na comunicação. Ele fez uma virada muito interessante, deu muito espaço. A gente ganhava prêmio, que não era o objetivo final do nosso negócio, mas a gente conseguia atingir o público com uma facilidade imensa. A gente não perdia uma oportunidade. Eu lembro uma campanha de pagamento cobrança de contas atrasadas, né? Que o briefing foi maravilhoso. Nós pegamos o mangue, transformamos ele em 36 vezes, só que era um mangue, entendeu? Aí o outro era um cardume de peixe. Então, quer dizer, nós estamos falando de 15, 20 anos atrás. Então, quer dizer, uma visão dessa, para você fazer uma cobrança de uma inadimplência, e você já usar a sustentabilidade, o meio ambiente, para ser o caminho para comunicar à população. Eu estou precisando que você pague para eu poder ampliar o saneamento, ampliar o abastecimento de água, chegar até mais lares e tal. Então, é uma situação muito interessante. Agora, como profissional, assim, qual é o prazer de ter assim, uma boa ideia e ver um negócio dar certo, assim? Ricardo, é fascinante quando você vê um jingle cantado, uma criança. Hoje eu chego em locais, as crianças hoje já são mais velhas. Né? Quer dizer, crianças de 6 anos que cantavam isso, hoje tem 21, 25 anos. Lembra ainda. Né? São jovens de 25. Lembro, tá até hoje, né? Campanhas que eu fiz para a Aracruz, entendeu? Para a Aracruz Celulose, quer dizer, a gente conseguiu trazer essa marca, o Aracruz, e grandes grupos de empresariais como clientes, para dentro do dia a dia e participar. As marcas estavam juntas dos eventos, você recebia A gente gostava muito de trabalhar com envolvimento, né? Fizemos muita parceria aqui, né? na época, não só da CESAM, mas outros envolvimentos, sim, meio ambiente, tudo, porque a gente não ficava preso a fazer simplesmente o anúncio da televisão ou o anúncio de jornal. A gente fazia envolvimento, a gente fazia evento na praia. Eu lembro que nós trouxemos, vou voltar a CESAM, porque é um caso que passou aqui agora, mas eu consegui mostrar dentro de um planejamento estratégico e com tudo com números, que a gente conseguiria. Nós trouxemos aviões lá da Barra da Tijuca, porque na época aqui não tinha, porque com aquelas faixas que eu cresci no Rio de Janeiro, vendo aquelas faixas passando publicidade na praia, porque não adianta eu botar uma campanha na televisão. A minha audiência estava toda na praia o dia inteiro no verão, aqui em Guarapari, em Guriri, no estado todo. Então o avião vinha para lá, rodava o estado todo, eram 2 aviões, passando na praia e todo mundo via a campanha. Então era coisa assim, são ações de marketing, de estratégia que nós conseguimos trazer e com isso diversificar a comunicação e alcançar o objetivo que era as pessoas entenderem de cada campanha, né, o objetivo de cada campanha. Certeza. Tem mais um vídeo para a gente ver, vamos assistir outro. O autista vive fechado no seu mundo. O problema é que agora está faltando muito. Por isso nós da Associação de Amigos do Autista estamos aqui. Trabalhamos para que o autista e sua família tenham uma vida digna. Estamos batalhando para construir uma sede própria, com escola, centro de pesquisa e de tratamento. E agora estamos precisando de você. Deposite no Itaú a sua doação. Ele gosta de ficar sozinho, não abandonado. Pois bem, eu acho que o vídeo ele cai bem no momento da nossa entrevista aqui, porque você vinha tendo essa carreira
uma carreira bem sucedida, você passou por várias agências como funcionário das agências, monta a sua agência, ela vai bem sucedida, de repente você dá uma parada e vai embora do Brasil. O que houve nesse meio tempo aí que fez você tomar essa decisão? Ricardo, é uma coisa interessante. Esse vídeo é ainda da época na Macan. Eu tinha, quando eu criei... O Antônio Fagundes, ele tem um filho autista. Quando eu falei do voluntariado e tal, a Macan tinha uma situação muito interessante. Eu, de todos os prêmios que eu ganhei, além do Leadership Award da Macan, eu falo que é uma carta da dona Ruth Cardoso, assinada. Eu fui convidado junto participando da equipe aí para o Palácio Planalto, ser homenageado pelo presidente porque nós temos ajudado a implantar a comunidade solidária na época. Até fomos a Brasília, estava em Brasília. Então, quer dizer, e o programa Voluntários. E isso era um associativo. Então, a gente usava toda a estrutura, toda a amizade, todo o relacionamento que tinha com a Rede Globo, com a SBT, o que for, para conseguir gratuitamente tentar trazer esses assuntos para a sociedade, né? De forma gratuita. Quer dizer, o Antônio Fagundes, a produtora fez de forma voluntária, o Antônio Fagundes tem um filho autista também, fez de forma voluntária, a gente acabou avançando. O que acontece? Eu vim, não podia imaginar, o filme eu criei, eu tinha uns 27 anos mais ou menos, ainda na Macan. Eu não podia imaginar que 10 anos depois, 12 anos depois, eu vinha ter um filho autista. Quer dizer, tudo que eu estudei lá atrás para criar aquele filme, para botar essa fala que o Antônio Fagundes fala, criar aquele momento, para criar a primeira sede de uma casa de autismo no Brasil, que foi em São Paulo, para a AMA, Associação do Amigo do Autista. Da mesma forma, eu aprendi aquilo e identifiquei logo meu filho ainda novinho, né? Após eu ter também um princípio de estresse, quer dizer, como eu amo trabalhar e amo a minha profissão, eu acabei não notando que eu estava trabalhando 24 horas, e fui alertado pelo médico. Eu e minha esposa tivemos uma conversa, né? E já com 2 filhos. E aí a melhor coisa a fazer, quer dizer, nós tínhamos a ideia de levar, eu criei um aplicativo também, que a gente tinha uma demanda muito interessante na época, que era pequenas empresas, e eu sempre muito ligado em pequenas empresas e as PMEs, né? Então eu criei um aplicativo. Foi um dos primeiros aplicativos que você conseguia montar a pequena empresa, podia montar a sua própria publicidade. Então você tirava foto com o seu próprio telefone, eu pegava ali, editorava com o seu computador, que é o caixa da mercearia que seja, e montava um anúncio em cima de uma série de templates que nós criamos. Tinha mais de 1.000 e 2.000 templates. E essa ideia, nós chegamos num limite aqui, que eu não conseguia mais programador, porque naquela época, streaming nem pensar, aquilo ali a gente tinha uma limitação, quer dizer, a minha ideia era superior à necessidade, à capacidade de entrega da mídia, né? Dos equipamentos, né? Então, eu acabei indo para os Estados Unidos, pensando em levar isso para São Francisco. Fui na São Francisco 2 vezes, a gente estava pensando em sair. Só que a minha esposa chegou, olha, nós temos problema de saúde, tendo toda a situação, você na família e tal, vamos procurar um local mais calmo e tal. Quando eu conversei com um amigo e acabei indo a Portugal, você apareceu como uma solução. Então, não tanto grana, mas ter uma qualidade de vida, cuidar da família. Eu mudei completamente, fui introspectivo, fui para lá, levei esse aplicativo chamado Edzé, né, que até a gente comentou com ele no início da reportagem, que estava aquelas imagens aqui. Ganhamos um protagonismo muito interessante. Quer dizer, você foi para descansar e acabou ganhando mais prêmio. Foi. Como é que foi essa história desse prêmio? É um prêmio da Embaixada Inglesa? Na verdade, em Portugal? Na verdade, quando eu levei esse sistema, né, foi finalizado e nós levamos ele para lá, na verdade, as ideias ainda eram muito incipientes, né? As pessoas levavam ideias rabiscadas em papel, quando, na verdade, eu já levei com tudo pronto, já levei programado e nós finalizamos lá. E quando eu decidi tornar a empresa portuguesa, em vez de ser uma filial, porque tinham programadores aqui e programadores lá, e aí, quando virou portuguesa de verdade, a empresa só tinha um escritório lá. Essa empresa ganhou destaque como empresa portuguesa e foi escolhido pelo governo de UK, né, do Reino Unido, como a principal startup portuguesa. Mas tem imagens aí, eu acho, desse prêmio lá. Tem imagens aí?
Que eu acho que está colocado aqui. Teve aquele que você me passou. Aí já tinha as imagens, né, que a gente viu, você recebeu lá. Você teve também com o primeiro-ministro de Portugal. Né? Aqui fui eu na embaixada inglesa, quer dizer, é o Great Competition, que é aquilo ali, a Creatividade is Great, quer dizer, eu fui recebido em Buckingham, no anexo, pela ministra da Ciência e Tecnologia, que nos convidou a morar lá e levar a empresa para lá, mas novamente não é um problema que eu não fui para os Estados Unidos. Eu adoro os Estados Unidos e adoro a Inglaterra, mas eu entraria de novo. Minha esposa, olha, é mais uma mudança para o nosso filho, e a Marcele, nesse momento, nós em comum acordo, achamos interessante não ir. Eu ofertei de levar somente a empresa, mas eles queriam que todos nós fôssemos, isso aí não era inegociável. Qual é o caminho hoje? Rapaz, depois desse envolvimento todo, fomos a Belém, fui a Belém várias vezes com o presidente da República, o primeiro-ministro, ajudei a fazer parte da manutenção do Web Summit, do grupo fechado que fez o Web Summit, manteve o Web Summit em Portugal por 10 anos, e agora desacelerar um pouco. Estamos dedicados aí a novos projetos, muito na área da estratégia. Pois bem, conversei aqui com o Rodrigo Pimenta, podia ficar aqui o dia inteiro falando sobre publicidade com ele. Vou te dar aqui uma caneca do Condecast para você lembrar aqui da nossa entrevista. Muito obrigado. Agradecer a sua presença e dizer para você que nos acompanhou que no próximo sábado, inédito, às 19 horas, tem mais um assunto aqui para você acompanhar no Condecast. E é lógico, você sabe que o programa ele sempre reprisa durante toda a semana, você pode acompanhar pelas redes sociais dos recortes também, mas sempre ligado junto conosco. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo capítulo, o próximo episódio do Condecast aqui na TV Guarapari.